Olá, acompanhe a partir de agora a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira, dia 19 de agosto. Na pauta, 4 vetos para apreciação e também 2 projetos de autoria parlamentar em caráter de urgência. Um deles, de autoria do presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, institui cadastro de estupradores e autores de violência doméstica. O outro, de autoria da deputada Camila Valadão, dá às atletas femininas o direito de considerar, para fins de disputa da Bolsa Atleta, o resultado da competição anterior ao período em que esteve grávida. Acompanhe os trabalhos. 62ª sessão ordinária da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que se coloquem de pé em sinal de respeito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Obrigado, presidente. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington. Muito obrigado. Passamos então à fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Do item 1 ao item 4 tratam-se de justificativa de ausência dos parlamentares. Despacho para esses itens é justificada a ausência à secretaria. O item 5, ofício 13/2024, 03503, 2024, 1 do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o relatório trimestral da atividade referente ao segundo trimestre de 2024 à Comissão de Finanças. Do item 6 ao item 28, tratam-se de mensagem de resposta a requerimentos de informações oficiais. Despacho para esses itens é ciente a deputada ou deputado autor do requerimento por cópia eletrônica. Os itens 29 e 30 são projetos dos deputados para os fins que especificam. O despacho para o item 29 é a Comissão de Justiça, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 30 é devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos 3 e 6... e artigo 91, inciso 1 da Constituição Estadual. Eu passo nesse momento a presidência para o nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Do item 31 ao 33, trata de emendas de parlamentares aos projetos específicos. Despacho para esses itens é: junte-se ao projeto correspondente. Do item 34 ao 37, parecer da Comissão de Justiça aos projetos específicos. Despacho para esses itens é: conforme o caso, inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal e tramite-se na forma regimental. 38, requerimento de informação, deputada Camila Valadão, ofício. 39, requerimento 23 e 24, de minha autoria, de licença de um dia para desempenhar a missão autorizada. Deferido. Antes de passar na segunda fase do expediente, quero registrar com muita alegria que está conosco o ex-presidente dessa casa, Rodrigo Chamon, conselheiro do Tribunal de Contas, que por lá também já foi presidente e tem dado um show para o Brasil, como um dos melhores conselheiros que o Estado brasileiro já teve, e eu tenho orgulho de dizer que já foi meu presidente aqui na Assembleia Legislativa. E hoje, ao lado dos meus colegas, homens e mulheres, deputados, ele vai receber a medalha dos 190 anos por conta de um problema que ele teve familiar e não pôde receber no dia que nós inauguramos ao início das comemorações dos 190 anos. Rodrigo, sinta-se em casa e é uma honra tê-lo conosco aqui. A deputada Raquel Lessa fará a segurança
de Vossa Excelência. Segunda fase do expediente sujeita a deliberação. Parecer 283/2019 da Comissão de Justiça. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Arquive-se a matéria. Requerimento 171, deputado Lucas Polé, de transferência de sessão solene. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 42 ao 62, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados, que nesse momento colocarei em discussão em conjunto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Ouço o deputado Fabrício Gandini pela ordem. Na hora que você estava fazendo a votação do item 40, eu tentei ligar o microfone, eu falei, não ouvi, você passou rápido. Seria possível a gente rever a questão? Depois de votar. É porque ele já foi votado. Ok. Infelizmente, regimentalmente, eu não teria essa condição. Mas eu posso registrar o voto, Vossa Excelência. Qual o nome daquele lateral? Ok. Pela ordem, Deputado Capitão presidente. Assunção, pela ordem. Quero deixar registrado que ontem foi um dia de imensa alegria e gratidão, pois nós celebramos, os membros da Igreja Cristã Maranata, celebramos os 25 anos de vida da nossa querida irmã Sara Gueiros Dodge. Louvamos a Deus por cada momento da sua jornada e pela forma como Jesus, o Senhor, tem manifestado o seu amor e cuidado através da nossa querida Sara Gueiros Dodge. Então, esse é um registro que nós fazemos. Obrigado, presidente. Também quero registrar um voto de pesar para duas figuras importantíssimas, para o Brasil e para o Espírito Santo. Primeiro, o falecimento de Maria Alice Lindenberg, que foi diretora de Relações Institucionais da Rede Gazeta. Tive o prazer de conviver com ela em alguns momentos. Um doce de pessoa que nos deixa, mas deixa um legado importante, principalmente de cuidar das pessoas que mais precisam. Além de uma grande empresária que liderava a Rede Gazeta, o Grupo A Gazeta de Comunicações, ela também fazia trabalho filantrópico, assistencialista, importante. E a Maria Alice Lindenberg nos deixou, eu quero aqui registrar também e abraçar a toda a família e todos aqueles que viam na Maria Alice Lindenberg uma figura ímpar e exemplar. Outra figura importante que eu quero registrar é o falecimento do apresentador Silvio Santos. Silvio Santos nos deixa e invadiu as nossas casas, principalmente as pessoas da minha geração, que nós esperávamos o domingo para que o Silvio pudesse entrar nas nossas casas e fazer a nossa alegria. Não existia TV a cabo, não existia a internet, não existia outras formas senão assistir a TV convencional e lá estava Silvio Santos no SBT. Mas eu quero registrar, Rodrigo Chamon, uma passagem do meu pai. Meu pai foi o primeiro negro parlamentar a presidir uma CPI das loterias. E quem fazia ligação naquela época, na década de 70, em 1975, para Campo Grande, e só tinha um telefone, que era do pessoal dono da Transilva, da Transcapixaba, me perdoe, ligava para a casa deles e chamava o meu pai para ir à casa deles atender o telefone, e do outro lado da linha era Silvio Santos começando ainda a sua trajetória. E meu pai foi presidente da CPI das loterias e teve um vasto conhecimento com Silvio Santos, que faleceu, mas deixou um legado, e a história dele, podem ter certeza que a própria história se encarrega de contar. Então eu queria fazer esse registro de pesar. Ouça agora o deputado indígena de Aracruz, Alcântara Filho. Presidente, muito obrigado. Quero aqui somar as suas palavras no sentido de manifestar todo o nosso pesar pelo passamento de dois ícones da comunicação, a Maria Alice Lindenberg, da comunicação capixaba e brasileira, e o Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, que é um ícone não só da televisão, da comunicação, mas um ícone da história do nosso país,
que revolucionou a forma de se fazer televisão e também tendo o seu nome conhecido em todo o mundo. Aproveitando também o ensejo, presidente, quero aqui registrar também o falecimento de Jacimar Sebastião Ladislau, o querido Mazarope, da ótica em Aracruz, uma pessoa também muito querida na cidade que faleceu neste final de semana. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, boa tarde, deputados. Eu queria reiterar o seu pedido de um minuto de silêncio da senhora Maria Alice Lindenberg. Nós já encaminhamos um voto de pesar para a família. Queria reiterar o seu voto de pesar. E, presidente, os flamenguistas também estão com alguns minutos de silêncio. Desde ontem eles não falam nada no grupo. Depois que Luiz Henrique atropelou o Flamengo. E os dois zagueiros do Flamengo e o lateral devem estar com torcicola no dia de hoje devido à atuação de Luiz Henrique ontem. Então aqui meu voto de pesar aqui para os flamenguistas que estão em silêncio no grupo dos deputados desde ontem, não se manifestam até agora. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nós também gostaríamos de reiterar aí ao Silvio Santos, principalmente a Maria Alice Lindenberg, que eu tive o prazer de conhecê-la, mas eu queria também pedir um minuto de silêncio para o ex-prefeito de Montanha, Hércules Favarato. Hércules foi prefeito 2 vezes em Vereda, na Bahia, depois foi prefeito 2 vezes na cidade de Montanha. Seu filho sucedeu e agora ele também ia entrar nas eleições, mas devido à doença. Então fica aqui esse minuto de silêncio, esse grande político que foi Hércules Favarato. Ok, mais algum parlamentar gostaria de fazer registro de minuto de silêncio? Não tendo, por solicitação. Santos, pela ordem. Deputado Tiago Hoffmann. Só reforçar o pedido, já foram todos aqui devidamente citados, mas reforçar a fala de Vossa Excelência em relação à saudosa dona Maria Lindenberg, que nos deixou aqui, e também Dr. Hércules Favarato, agora bem lembrado pelo deputado Sérgio Meneghelli, que também nos deixou vítima de uma pneumonia e de uma infecção generalizada. Obrigado, senhor presidente. Ok. Pela ordem, deputado Bruno Rezende. Senhor presidente, apenas fazendo quórum aos demais deputados, no minuto de silêncio para a dona Maria Alice Lindenberg, uma personalidade fundamental para o nosso Estado, uma grande perda, e eu me junto aqui aos demais deputados nesse pedido de silêncio. Ok, então por solicitação dos deputados Mazinho dos Anjos, Alcântara Filho, Sérgio Meneghelli, Tiago Hoffmann, Bruno Rezende e esta presidência, solicita a todos se coloquem em posição de respeito. A campainha está baixa, por favor, aumentar o volume da campainha, por favor. Aumentar o volume da campainha, por favor. Minuto de silêncio. Até que enfim, Luciano. Eu quero registrar que a campainha de fato não funcionou por conta da lambada que Luciano tomou nesse final de semana, Mazinho. Está aí o motivo da campainha não funcionar, por conta da lambada que não foi pequena. Inclusive deixou rouco, o nosso deputado Tiago Hoffmann, que inclusive teve que mudar o visual para não ser identificado nas ruas. Deputado Marcelo Santos, hoje eu vi com a gravata vermelha e preta, mas infelizmente não foi possível, vai ficar para a próxima.
Presidente, eu gostaria aqui, deputado Capitão Assunção, fazer um agradecimento ao Freitas, nosso diretor-presidente DR. Nós fizemos aí uma solicitação ao presidente DR, inclusive em 2019, com indicação que Vossa Excelência nos ajudou a aprovar, naquela rotatória ali em Guarapari, em frente ao Portal, aquele bairro Portal. Ali ocorreram, capitão, são muitos acidentes mesmo, viu, Coronel Hélio? Muitas pessoas sofreram graves acidentes, inclusive nós temos pessoas ali que ficaram paraplégicas em virtude de acidente, tendo em vista que o volume de veículos ali é muito grande, com entrada e saída para dois bairros importantes, que é o Portal e Jabaraí, e a presidência anterior, que era o Moreto, ele acabou não nos atendendo, ele colocou um semáforo, mas não resolveu o problema. No ano passado eu estive lá com o Freitas, e o Freitas no dia seguinte já encaminhou o engenheiro para o local, o engenheiro fez todo o levantamento e, graças a Deus, nesse final de semana, na última semana agora, foi feito lá a rotatória, só estão faltando lá alguns tachões na face central da rotatória, mas o pessoal está muito tranquilo, muito satisfeito com aquela rotatória e certamente não ocorrerá mais nenhum acidente, nós não teremos nenhum guarapariense agora ferido naquela rotatória. E eu quero também agradecer o governo do estado, obviamente, porque o Freitas está lá no DR, né, indicação obviamente do governo do estado, eu quero agradecer o governador por ter nos atendido nesse pleito. Eu quero fazer mais uma solicitação, Freitas. Nós fizemos aqui uma série de indicações, coronel, com relação à ciclovia, ligando lá a Praia de Setiba até o centro de Guarapari. Muitas pessoas foram atropeladas ali, andando de bicicleta no asfalto, porque não existe acostamento. Como não tem acostamento, as pessoas estão transitando no asfalto, e isso causa um dano muito grande à população. Então eu quero solicitar aí o nosso diretor do DR que adote providência no sentido que seja sanada aquela situação, colocando ali uma ciclovia, né, ligando Setiba ao centro de Guarapari. Nós fizemos também uma série de outras indicações lá ao município de Guarapari, ao longo da Rodovia do Sol, especialmente de Ponta da Fruta até Guarapari. Os pontos de ônibus, coronel, são terríveis, não tem iluminação, alguns locais não tem sequer cobertura. Fomos atendidos em parte, é óbvio, que na entrada da Praia de Setiba tinha ali um ponto de ônibus onde o Transcol chega para que as pessoas peguem um segundo ônibus para chegar em Guarapari, e ali não havia nenhuma cobertura, as pessoas ficavam ali na chuva, no sol, e o volume de pessoas é muito grande, porque nós temos muitas pessoas que trabalham em Guarapari e residem ao longo da rodovia. Mas eu quero apelar aqui ao presidente, diretor-presidente do DR, que coloque iluminação nos pontos de ônibus ao longo da Rodovia do Sol, ligando ali principalmente Ponta da Fruta a Guarapari. Capitão, muitas pessoas podem ser assaltadas, os homens podem ser assaltados ali naqueles pontos de ônibus, mas as mulheres, a situação ainda é pior, que além de assalto podem ser até estupradas naqueles locais, porque realmente estão completamente abandonados. Então eu quero fazer essa solicitação ao nosso diretor-presidente do DR para que atenda esta solicitação. Nós fizemos também, coronel, uma outra solicitação ao governo do estado e fizemos uma série de indicações no sentido de que o ônibus, o Transcol, ele ultrapasse ali Setiba e vá pelo menos até o bairro Ipiranga, em Guarapari. As pessoas, deputado Deninho, têm que pagar 2 passagens para fazer um trajeto muito curto. Às vezes a pessoa sai de dentro do município de Guarapari, ali no bairro Vilagem do Sol, para ir para o centro de Guarapari, tem que pegar 2 ônibus. E tem um detalhe, a passagem de Setiba até o centro de Guarapari é mais cara do que a passagem do Transcol. A pessoa, pagando uma passagem do Transcol, ela vem de Setiba até Fundão, presidente, mas para ir de Vilagem do Sol até Guarapari, que é um percurso muito pequeno, a passagem é muito mais cara. Muito obrigado, presidente. Retorna a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Danilo Baense, pela colaboração. Nesse momento, cadê o nosso cerimonial? Nesse momento, eu estou interrompendo a sessão para que nós possamos realizar uma sessão solene, aonde nós entregaremos às senhoras e os senhores deputados
a medalha comemorativa dos 190 anos da Assembleia. Uma medalha muito importante porque ela traz consigo o reconhecimento do trabalho do Poder Legislativo representado por cada mulher e cada homem, os 30 parlamentares, que é a representação da população capixaba. Mas também faz um agradecimento a todos aqueles parlamentares que por esta casa passaram, pelo Poder Legislativo. E é muito importante reconhecer o trabalho de cada parlamentar no seu tempo, a seu modo, porque a história vai ser contada. Nos 190 anos, um marco muito importante, a Assembleia sempre foi, ao lado dos demais poderes e instituições, a casa representativa, a casa que promove democracia e faz a manutenção dela, a casa que autoriza, inclusive, os investimentos que o Executivo faz no intuito único de melhorar a vida das pessoas. Não tem um prego, Rodrigo Chamon, colocado nesse Estado, com dinheiro público, que não passou por essa casa, que Vossa Excelência já foi parlamentar e presidiu, que não passou por essa casa autorizando para que pudesse fazer uma simples ponte, ligando um bairro a outro, ligando uma comunidade, um distrito e um hospital. Tudo aquilo que o Estado promove, antes teve que passar por essa casa que faz a avaliação do maior projeto que tramita nela anualmente, que é a peça orçamentária. Então, eu quero agradecer a parceria de todos os parlamentares dessa legislatura, que ao meu lado produzimos bons resultados para o Espírito Santo, mas também agradecer e parabenizar a todos aqueles que passaram pelo Poder Legislativo, passaram por essa casa, por outras casas. Eu estou falando da construção da Assembleia antiga, desta Assembleia mais moderna, mas a Assembleia Digital, a primeira Assembleia Digital do país, a segunda Assembleia mais transparente do Brasil, empatada tecnicamente com o Distrito Federal, e o poder mais transparente. Isso é muito importante porque é um resultado fruto de uma harmonia que nós mantemos com os demais poderes, ao mesmo tempo também mantendo a nossa autonomia e independência. Então, quero cumprimentar os meus colegas deputados. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado, presidente. Como bem dito, neste momento faremos uma solenidade de entrega de medalhas comemorativas em alusão aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a todos os deputados e deputadas desta atual legislatura. Para tanto, peço ao senhor presidente, por gentileza, que tome ao seu lugar de entrega, por gentileza. Por favor, uma música de cerimonial. Primeiro homenageado desta tarde será o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Chamon. Deputado estadual Adilson Espíndola. Deputado estadual Alcântaro Filho.
Deputado estadual Alexandre Chambinho. Deputado estadual Alan Ferreira. Deputado estadual Bispo Alves. Deputado estadual Calegari. Deputada estadual Camila Valadão. Estão sendo entregues medalhas comemorativas em alusão aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Deputado estadual Capitão Assunção. Deputado estadual Coronel Wellington. Deputado estadual Dari Pagun. Deputado estadual delegado Danilo Baiense. Deputado estadual Deninho Silva.
Deputado estadual, doutor Bruno Rezende. Deputado estadual, engenheiro José Esmeraldo. Deputado estadual Fabrício Gandini. Deputado estadual Hudson Leal. Deputada estadual Irine Lopes. Deputada estadual Janete de Sá. Deputado estadual Júlio da Fetais. Deputado estadual Lucas Polese.
Deputado estadual Lucas Escaramuça. Deputado estadual Mazinho dos Anjos. Presidente, informo que estão conosco na galeria desta Casa de Leis 36 alunos da escola Professor Geraldo Costa Alves, com os responsáveis professora Carla Ribeiro e Valquíria Montarbim. Muito obrigado pela presença. Vocês estão assistindo neste momento a uma solenidade de entrega de medalhas em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Deputada estadual Raquel Lessa. Deputado estadual Sérgio Meneghelli. Estão sendo entregues pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo medalhas comemorativas a todos os deputados e deputadas desta augusta Casa de Leis, em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Deputado estadual Tiago Hoffmann. Deputado estadual Vandinho Leite. Deputado estadual Zé Preto.
Próximo homenageado desta tarde é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o deputado estadual Marcelo Santos. Para tanto, convido a vir à mesa diretora. Aqui em cima vão caber todos os deputados, a foto ficará melhor. Diante disso, convido todos os deputados e deputadas presentes para estar aqui em cima na mesa diretora, a fim de fazer uma foto com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Convido também o conselheiro do Tribunal de Contas, Rodrigo Chamon, por gentileza, que é ex-deputado desta Casa de Leis. Por gentileza, todos os deputados e deputadas, peço que se posicionem um ao lado do outro, por gentileza. Só um minuto, Ellen, por gentileza, que falta a deputada Camila Valadão. Deputada Irine Lopes. Só um minuto aos fotógrafos, faltam a entrada de deputados ainda. Falta ainda o deputado Hudson Leal, por gentileza, só um minutinho. Nesta tarde, todos os deputados e deputadas desta augusta Casa de Leis, da atual legislatura, estão sendo homenageados com a medalha em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Convido neste momento para fazer o uso da palavra, em nome dos homenageados, o ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Chamon. Boa tarde a todos e a todas. Eu fui surpreendido com esse convite carinhoso do cerimonial para falar em nome dos homenageados, explicar por que eu não pude participar naquele dia, tive que sair correndo. Houve uma intercorrência com a minha família, tudo resolvido. Mas, presidente Marcelo Santos, quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar a sua equipe, Juliano, e todo esse time de primeira que está ali, ó, Paulinho, Casagrande, Marquinhos, todos os deputados e deputadas da Assembleia, por essa iniciativa. Quase 2 séculos de vida. Esse poder tem quase 2 séculos de vida. Então, os nossos antecessores, eles viram de tudo. Eles viram o Espírito Santo da monocultura do café, o Espírito Santo isolado para proteger Minas Gerais, a transformação econômica com as grandes empresas. Mais recentemente, aí nós vimos o Espírito Santo passar por graves crises e nós chegamos aqui. Um Estado e um Poder Legislativo com muitas referências nacionais. Isso nos orgulha muito. E essa capacidade que nós temos, apesar de nossas diferenças, e deve ser assim, mas esse respeito entre as diversas correntes ideológicas, as diversas habilidades da atuação política, fizeram com que o Espírito Santo virasse referência em vários pontos, e a Assembleia tem tudo a ver com isso. Então, parabéns pelo resgate da história, porque quando se resgata a história, é possível escrever
um futuro com mais convicção e certeza, daquele Estado com desenvolvimento, com respeito ao meio ambiente, com distribuição de oportunidades para os nossos capixabas. E falar do Espírito Santo é falar de algo do coração, né? O Espírito Santo é um diamante, uma pedra de diamante. É pequeno no tamanho, mas tem muito valor e é duro de quebrar. Então, eu acho que é isso que nos une a todos para manter esse Estado no rumo certo. E o resgate da história é uma forma sólida de fazer isso. Então, parabéns, presidente Marcelo Santos, parabéns todos os deputados, todas as deputadas, todos que estiveram envolvidos com esses 190 anos, essa ideia incrível de resgate da nossa história. Me sinto honrado de estar aqui, uma casa que eu já pertenci como deputado, como presidente da Assembleia, e tenho muitas alegrias, vou levar por resto da vida no coração com as melhores lembranças. Muito obrigado pela oportunidade. Neste momento, para falar em nome de todos os deputados e deputadas da atual legislatura, convido a deputada estadual Janete de Sá. Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos ao nosso colega, que foi deputado aqui na casa e hoje integra o Tribunal de Contas, conselheiro Rodrigo Chamon. Meus cumprimentos ao nosso presidente, Marcelo Santos, e todos os colegas que, junto comigo, formam o nosso colegiado aqui na Assembleia Legislativa. É gratificante fazer 190 anos numa Assembleia que lá atrás, deputado Marcelo, começou sem as mulheres, e hoje ter eu, a deputada Raquel Lessa, a deputada Irine Lopes, a deputada Camila Valadão, integrando esse colegiado, tendo a honra de poder expressar aqui os interesses, as necessidades de nossa população, fazendo um trabalho bacana de representação popular, 4 mulheres honradas, e a gente espera poder, no próximo aniversário da Assembleia, termos mais mulheres aqui, porque as mulheres precisam participar da política e precisam trabalhar com qualidade, como a gente vem fazendo aqui na Assembleia, honrando os nossos mandatos. Muito bacana, presidente, vir de você, uma homenagem como essa. Tantos anos passados aqui na Assembleia, eu tenho 6 mandatos, Vossa Excelência também, e a gente nunca viu a Assembleia ser tão prestigiada, os deputados serem tão prestigiados. E Vossa Excelência marca essa data. Fizemos os 180 anos juntos e não teve homenagem. Marca essa data com um simbolismo grandioso de que a democracia no país passa pelo parlamento, passa pelo poder legislativo. E aqui estamos nós, para poder fazer valer a democracia brasileira, que é muito jovem, mas que está crescendo com boa qualidade. Beijo em todos e todas, e que a gente possa comemorar muito mais vezes as nossas representações nas casas de leis, nos comandos deste país, porque o país vai bem quando tem mulheres nos cargos de direção e de poder. Obrigado, deputada Janete de Sá, que falou em nome dos deputados e deputadas, e uma representatividade importante, porque quando foi constituída a primeira Assembleia Provincial, não figurava na sua composição as mulheres, que sequer tinham o direito a votar. E hoje nós temos aí a Assembleia com 4 representantes, e essas 4 têm feito um trabalho danado e representam o conjunto das mulheres do nosso Estado e do nosso país pelo trabalho relevante que prestam aqui nessa Casa de Lei. De igual forma, aos meus colegas deputados, que também têm feito um trabalho muito legal. Quero agradecer também ao conselheiro e ex-deputado Rodrigo Chamon, dizer da importância dele na passagem dele pelo Poder Legislativo, como legislador ativo, presidente dessa casa, deixou aqui também o seu legado, contribuiu para o desenvolvimento do Espírito Santo, assim como todos outros parlamentares que também por aqui passaram. E a história não pode ser apagada. Todos que por aqui passaram, independente da avaliação que qualquer um possa fazer, contribuíram a seu modo e a seu tempo. E não foi por escolha da deputada
Raquel, da deputada Janete, da deputada Irine e nem da deputada Camila Valadão. Foi por escolha de voto direto, eleito pelo povo. E nós não podemos apagar a história. Por isso que é importante registrar que a homenagem aos parlamentares da atual legislatura e todos os parlamentares que por aqui passaram pelo Poder Legislativo, ela não faz nenhuma revisão, porque não compete à Assembleia Legislativa homenagear um e não homenagear outros. Até porque a composição dessa casa, como eu disse, é uma casa democrática. E nós lutamos pra caramba para eliminar de uma vez por todas o regime ditatorial que dizia fazer o que bem quisesse. Nesse tempo de hoje, nós temos uma democracia, onde cada cidadão tem direito de falar, tem direito de pensar, tem direito de fazer aquilo que ele quiser, sabendo que tem uma baliza, que é a Constituição Federal, são as leis e a Constituição do nosso Estado. E esta casa homenageia indistintamente homens e mulheres que por aqui passaram e que naturalmente, como eu disse, que a história já está sendo contada pelo serviço que prestaram e por aqueles que vão continuar prestando serviço a esse Poder Legislativo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ouço o deputado Thiago Hoffmann. Quero fazer coro às palavras de Vossa Excelência, porque li na imprensa algumas críticas em relação a homenagens que foram feitas aqui a alguns ex-deputados. Quero lembrar a todos que fizeram essas críticas que todos esses ex-deputados que passaram por aqui deixaram uma marca nesta casa, mas acima de tudo, deputado Marcelo Santos, como alguém que respeita indubitavelmente a democracia nesse país, essas pessoas que passaram por aqui foram eleitas pelo povo, pelo voto popular. Ninguém chegou nessa casa nomeado, assim como Vossa Excelência, como eu, como ex-deputado e conselheiro Rodrigo Chamon, todos fomos eleitos. Então, assim como eu fui homenageado hoje, eu fiquei muito honrado com a homenagem, todos que por aqui passaram têm que receber a mesma homenagem indistintamente. Não pode Vossa Excelência fazer escolhas e dizer quem deve ou não ser homenageado. Então, Vossa Excelência está com a razão, dou os parabéns pela condução da casa e pela condução da homenagem. Obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Deputada e ministra Irine Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria só de fazer um registro de que a iniciativa da presidência, do nosso presidente Marcelo, e a participação de todos nós nas atividades de 190 anos da Assembleia Legislativa é uma reafirmação nossa, do nosso compromisso com a manutenção do voto popular, com a manutenção da democracia. A democracia nunca está tranquila, ela está sempre sob ataque e cabe a nós protegê-la, garanti-la para que o voto popular que o nosso colega Tiago acabou de falar agora, efetivamente valha, porque nós temos histórias muito recentes onde o voto popular foi solenemente pisoteado em função de debates e divergências ideológicas. A gente tem sempre que esperar a próxima eleição, porque na próxima eu vou lá e disputo se eu perdi essa. Mas eu tenho que respeitar. E esta casa, o parlamento em todos os seus níveis, não tem como ter democracia sem parlamento. Não tem. Então nós precisamos cada vez mais fortalecê-lo como poder autônomo, independente, porque é isso que os nossos eleitores esperam de nós. Eles esperam que a gente converse com o governador para levar a obra, para melhorar as escolas, mas eles querem a proteção do direito de votar e de fazer as suas livres escolhas. Então, 190 anos de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, parabéns por não deixar passar essa data assim, despercebida. Deputado Marcelo e todos os meus colegas. Obrigado, deputada Irine Lopes. Quero mais uma vez aqui agradecer a participação das senhoras e dos senhores. Acho que esse é um momento que vai ficar marcado na nossa história. São 190 anos, como disse aqui o conselheiro ex-deputado Rodrigo Chamon. São quase 2 séculos. Uma jovem assembleia que participa diretamente da vida dos cidadãos, no intuito único de melhorar, é claro, né? O desenvolvimento econômico, mas sempre seguido do social. Essas duas vertentes têm que juntas caminharem para que nós possamos manter o equilíbrio do crescimento.
Então eu quero agradecer a todos pela participação, dizer que eu estou muito honrado em poder presidir a Assembleia num momento crucial que o país atravessa, de divergências maiores, ideológicas, mas essa casa tem sido um exemplo país afora. Eu converso como integrante da UNALE, que é a nossa associação representativa das casas legislativas e dos parlamentares, e nos outros estados não há um respeito entre os parlamentares, mesmo cada um tendo a sua ideologia partidária. Diferente dessas casas legislativas, nós aqui temos. Temos a nossa ideologia, mas temos também o nosso respeito. E isso é muito legal, porque isso não atrapalha o bom funcionamento do Legislativo e aquilo que é a sua missão. Porque a missão de entregar para a sociedade a condição de o Executivo promover o desenvolvimento, como eu disse, econômico, mas sempre seguido do social. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Deninho Silva. Não poderia deixar de falar aqui hoje, vendo essa homenagem linda, em qual Vossa Excelência traz essa casa. Eu não tenho 3 mandatos, nem 4, nem 5, mas estou aqui desde 2002. Eu entrei aqui de 2002 para 2003, quando o senhor assumiu como deputado, na época eu, Clério também, Janete, entre outros deputados que assumiram. E assim eu trabalhei aqui durante 14 anos, saí para ser vereador de Vitória. Presenciei aqui Claudio Vereza, Rodrigo Chamon sendo presidente, presenciei Ferraço, presenciei César Conago, entre outros tantos presidentes que passaram aqui. Não desmerecendo nenhum presidente. Quero parabenizar Rodrigo, né, quando passou aqui também. Mas você foi o único presidente dessa Casa de Leis que eu me recordo, que conseguiu unificar, conseguiu unir essa casa. Hoje todos os deputados aqui, seja ele da esquerda, da direita, centro, sei lá qual for, todos têm uma admiração enorme por Vossa Excelência. Eu estava ali no banheiro agora pensando ali, eu fico pensando se você falar assim amanhã, vou ser candidato a Senado ou qualquer tipo de outro cargo, que seja qual for, não sei, estadual. É difícil alguém dizer um não para você. Eu, por exemplo, não digo não, estou contigo. Então, assim, você conseguiu que todos se apaixonassem pelo seu trabalho, por você, pelo seu respeito. Então, parabéns. Eu tenho 22 anos de Assembleia, eu nunca vi isso aqui. Acredito também, o Rodrigo também nunca viu, e nem o Danilo, nem os outros mais antigos aqui dessa casa, a Esmeralda, que tem seus 10 mandatos aí. Parabéns. Parabéns, você é um orgulho. Um cara simples que veio de Cariacica. Seu pai foi deputado federal, deputado estadual, foi prefeito. Você foi vereador. Chegou aqui e muitos não acreditaram quando você foi lançado presidente dessa casa. Alguns te criticaram e hoje todos te respeitam. Você como o melhor presidente do Brasil. Para mim é o melhor presidente do Brasil. Parabéns, presidente. Obrigado, Deninho Silva. Januário, Denner Januário. Para quem não sabe, o Deninho Silva é um nome artístico, mas o nome Denner Januário. Como o vascaíno sabe, Denner... Januário, que é o nosso São Januário. Uma homenagem, né? Obrigado. Então, assim, eu acho que nós podíamos concluir a nossa sessão solene. Mais uma vez, muito feliz. Quero cumprimentar toda a equipe nossa na figura do nosso procurador-geral da Assembleia, agora nomeado Juliano, o Anderson Pedra, que é procurador do Estado, que nós temos aqui como procurador-geral da Assembleia, está de licença, porque está colocando o nome à disposição para a disputa do 5º. Juliano Nader, nosso diretor de Relações Institucionais, já determinei a publicação extra do Diário Oficial para que ele possa assumir a Procuradoria nesse intervalo de tempo onde o Anderson vai estar lá. E o Juliano foi quem coordenou esse evento dos 190 anos, com o Centro de Estudos, com a Universidade Federal, dialogando com as instituições públicas e privadas, para que nós pudéssemos fazer um projeto que vai até o ano que vem, de comemorações, inaugurado na sessão passada, e foi muito legal. Parabéns, Juliano, parabéns a toda a nossa equipe, na sua pessoa, cumprimentar todos que colaboraram de forma direta e indireta, mas sob sua liderança, nós chegamos nesse grande evento que é o aniversário da Assembleia de 190 anos. E também a toda a equipe. Nossa equipe, todos os nossos colaboradores, desde diretores, secretários, servidores, né? Os servidores da casa, Rodrigo, tem colaborado um bocado com a gente
desde o menor nível ao maior nível, e todos nós tratamos sem diferença alguma, todos são colaboradores para que o Poder Legislativo possa fazer as entregas ao qual nós nos comprometemos. Então, muito obrigado. Então, nesse momento, estou encerrando a sessão solene, já parabenizando a todos pela justa homenagem, agradecer a presença de Rodrigo Chamon, que hoje, nesse dia, nós abrimos uma exceção para ele por reconhecer em você uma figura importante que tem demonstrado uma capacidade danada de dialogar quando foi chefe, inclusive, do Tribunal de Contas como presidente, mas é um colega querido que todos nós preservamos aqui, um carinho muito grande por você e admiração. A gente só gosta porque admira, tem isso também. E você chegou aqui para ser homenageado como se estivesse nessa legislatura. Parabéns, muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho, em 5 minutos, estamos reabrindo a sessão. Só off. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, encerrou agora há pouco uma sessão solene, onde houve a entrega de medalhas comemorativas aos 190 anos do Parlamento Capixaba. Essas medalhas foram entregues aos atuais deputados que compõem esta legislatura. E houve também a entrega da honraria ao atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo Chamon. Ele foi deputado estadual aqui na casa, recebeu na qualidade de ex-deputado estadual. Ele presidiu também o Parlamento Estadual. Chamon não pôde estar presente na sessão solene realizada no dia 12 de agosto, na semana passada, em que houve a entrega dessa mesma medalha a ex-deputados da Assembleia Legislativa. E estava sendo realizada uma sessão ordinária. O presidente suspendeu esta sessão para que houvesse essa oportunidade de realizar esta homenagem aos atuais deputados e também ao ex-deputado Rodrigo Chamon, com a entrega da medalha comemorativa aos 190 anos. Expectativa, daqui a pouquinho, reinício, a retomada da sessão ordinária. Na pauta de hoje, 4 vetos governamentais a iniciativas parlamentares e ainda 2 projetos que tramitam em regime de urgência. Um desses projetos é de autoria do presidente da Casa, deputado Marcelo Santos. Este projeto institui no Estado o cadastro de condenados por estupro e violência doméstica contra a mulher. Outro projeto da deputada Camila Valadão beneficia atletas do sexo feminino. A proposta é que aquelas que se tornarem mães possam utilizar o resultado do ano anterior à gravidez, quando se tornarem mães, para fins de pontuação no programa Bolsa Atleta. Aquelas que concorrerem a uma Bolsa Atleta, que seja considerado a pontuação que tiverem na competição anterior ao período em que estiveram grávidas. Lembrando a você que tudo o que acontece no Capixaba você pode acompanhar também em nosso site na internet, www.al.es.gov.br. No site aqui em destaque hoje, por exemplo, você pode acompanhar entre as matérias: educação debate protocolo para garantir escolas seguras. A necessidade de preparar as escolas para lidarem com situações de inseguranças e riscos diversos foi tema abordado na reunião da Comissão de Educação. Está informando aqui o nosso site,
O colegiado ouviu nesta segunda-feira, 19 de agosto, hoje pela manhã, representante de uma empresa que trabalha na área de educação para segurança escolar. O diretor da instituição, Rafael Luz, afirmou que é fundamental gerar ações no ambiente escolar que gerem aumento do nível de segurança para isso. Ou melhor, mas para isso é preciso envolver toda a comunidade, professores, alunos, pais, colaboradores. Luiz pontuou que a empresa não faz segurança nas escolas, mas atua com educação para segurança. A sessão. Nesse momento, reaberta a sessão. Passamos então à fase da ordem do dia, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total, projeto de lei 0224, autoria do deputado Capitão Assunção. O relator, deputado Mazinho dos Anjos, pediu para que fosse redistribuída a matéria, por conta da ausência dele diante de uma missão que ele foi cumprir. Redistribuindo, designei o deputado Tiago Hoffmann para presidir a comissão e relatar. Como a presença do deputado Mazinho está aqui, eu convoco ele como presidente, mas já destino a palavra ao deputado Tiago Hoffmann para relatar, se assim estiver apto. Se o mesmo estiver apto. Ele tem um prazo até o dia 20. Eu pergunto ao deputado Tiago Hoffmann se está apto a relatar. Senhor presidente, estou apto à relatoria. Estando apto, com a palavra de Vossa Excelência para relatar a matéria. Senhor presidente, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total, projeto de lei número 2 de 2024, de autoria do deputado Capitão Assunção, que institui o selo Escola Amiga do Autista. O governador fez o veto total a esse projeto de lei. No entanto, eu particularmente tenho uma defesa muito grande da causa do autista. E a partir desse sentimento que todos os deputados e deputadas aqui têm um carinho especial muito grande pela causa do autista, senhor presidente Danilo Baense, eu e o deputado Dari Pagung, líder do governo, recorremos ao nosso amigo Júnior Abreu, chefe da Casa Civil, e diretamente também ao governador, para sensibilizá-lo sobre ser este um projeto muito importante que recebeu o voto de todos os deputados e deputadas desta casa, que trata de um tema que para nós todos aqui nesta casa é muito caro e muito importante. E a partir desse diálogo com o Poder Executivo, senhor presidente, nós chegamos ao consenso. Já tínhamos a impressão aqui na casa que o governador havia sido induzido a erro ao vetar esse projeto, que é um projeto que não traz custo para o Poder Executivo. Então nós já tínhamos a impressão clara, na verdade praticamente uma certeza, que havia ali um erro de orientação para o governador, mas como o governador é disciplinado e segue a orientação da Procuradoria, o governador vetou o projeto conforme a orientação da Procuradoria do Estado. No entanto, nós aqui entendemos que há um erro de interpretação da Procuradoria, com a máxima vênia e respeito à Procuradoria do Estado, porque convivi muito com a Procuradoria do Estado como secretário, sei do trabalho sério que realizam lá, mas nosso entendimento aqui é divergente e essa casa é soberana. No entanto, eu, na condição de vice-líder do governador, junto com o deputado Dari, que é o líder do governo, nós fizemos o diálogo com o Poder Executivo, sensibilizamos o governador e aqui, senhor presidente, falando principalmente para os deputados da base governista, nós conseguimos sensibilizar o governador e ele está tranquilo e nos autorizou aqui como líderes do governo a orientar a nossa bancada aqui pela derrubada do veto do governador. Portanto, senhor presidente, o meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça é pela derrubada do veto total do governador Renato Casagrande. Me dói muito falar isso, uma vez na condição de vice-líder e secretário do governador, eu não quero nunca derrubar um veto do governador, mas estamos fazendo isso com um acordo e em respeito ao projeto do deputado Capitão Assunção, que é um projeto muito importante, que eu votei favorável aqui ao projeto, que o deputado Dari votou favorável, todos os deputados votaram favorável, e o governador, respeitando a soberania desta casa, fez um acordo conosco para liberar a nossa base, para me liberar, o deputado Dari e os demais deputados da base, para derrubar dessa veto. Portanto, eu relato pela derrubada do veto do governador Renato Casagrande, coloco meu relatório em discussão na Comissão de Justiça. Deputado autor da matéria, Capitão Assunção, para discutir. Obrigado, presidente. Na verdade, é uma grande vitória para a comunidade autista.
cada passo que nós damos nesse sentido, deputado Alain, é muito importante. Deputado Alain, que também está aqui pautando com muita determinação a causa autista. E apesar de ser um passo pequeno, mas nós precisamos avançar cada vez mais. E eu fiquei muito feliz e quero deixar meu agradecimento. Nós que temos, por diversas vezes, posições diferentes, mas saber que houve esse diálogo. Quero agradecer ao deputado Mazinho, presidente da CCJ, por essa compreensão. Quero aqui agradecer ao vice-líder do governo, deputado Thiago Hoffmann, por essa compreensão de ter podido levar esse diálogo até o governador Casagrande. Quero também cumprimentar e agradecer o deputado Dari Pagum, que também teve uma posição muito firme e compreensível, tendo em vista a magnitude desse projeto. E o nosso secretário da Casa Civil, o Juninho também, que teve a sua grande participação, o mérito, né? E hoje assim a gente se sente vitoriosa, a comunidade autista se sente privilegiada e não tem por que também não agradecer ao governador Casagrande, porque chegou até ele e, diferentemente das nossas posições, ele soube compreender a importância desse projeto para a comunidade e rapidamente deu o aceno favorável ao líder do governo, ao vice-líder do governo, ao chefe da Casa Civil, e dessa forma hoje nós estamos prontos para, com todo respeito ao governo do Estado, derrubar esse veto que para nós é muito importante. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vou passar a palavra ao presidente da CCJ, deputado Mazinho dos Anjos, para colher os votos. Presidente, conforme relatado pelo deputado Thiago, o parecer é pela rejeição do veto. Eu estou colhendo os votos como voto a deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Thiago, deputada Janete. Deputada Janete. Com o relator, deputado Thiago, deputado Denil Silva. Deputado Lucas Caramuça, com o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relator. Com o relator. Deputado Lucas Polese. Com o relator, eu também voto com o relator. 7 votos sim, eu não. Devolvo o parecer do relator, deputado Thiago Hoffmann, pela rejeição do veto, presidente, conforme acordado. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco em discussão o veto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, primeiro, só para orientar os deputados e deputadas, o nosso relator, o deputado Thiago Hoffmann, vice-líder do governo, deu parecer pela rejeição do veto, e essa rejeição é fruto de um acordo entre a liderança, a vice-liderança, junto com o autor do projeto, o deputado Capitão Assunção, e a Casa Civil e o governador Renato Casagrande. Então eu quero aqui orientar voto não, conforme o acordo que foi feito nesse veto. Muito obrigado. Com a palavra do deputado Coronel Hélio para encaminhar, antes mesmo que eu faça aqui a abertura para a votação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós também gostaríamos de fazer um encaminhamento aí pela derrubada do veto. Não digo que houve um acordo, mas sim um consenso entre as partes, na qual o governo entendeu ser conveniente, né, esse entendimento de que a escola merecia essa deferência em receber esses títulos, esses selos, e que nós estamos muito felizes pelo esse consenso que foi estabelecido e construído a várias mãos, tanto pelo bloco da direita, o bloco independente, também o bloco da liderança do governo do Estado do Espírito Santo. Então nós fazemos encaminhamento, o voto pela derrubada do veto. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Deputado Camila Valadão também quer fazer encaminhamento aí do voto. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Neste projeto especificamente, embora tendencialmente nós encaminharíamos pela manutenção do veto, já que se trata uma proposição do deputado Capitão Assunção, que no geral a gente sempre tem desacordo em grande parte das proposições. Neste caso específico, a gente vai, assim como os demais colegas deputados, votar pela derrubada do veto, mas eu queria só fazer uma ressalva. Na nossa análise, um selo de escola amigo do autista é importante no
sentido de divulgar, fomentar boas práticas de acessibilidade e inclusão. Mas é fundamental a gente ressaltar que acessibilidade e inclusão é direito das pessoas com deficiência, dentre elas pessoas autistas. Ou seja, não se trata de nenhuma benfeitoria ou de um favor, se trata de um direito garantido e, na nossa análise, o selo é importante no sentido de fomentar boas práticas, mas ressaltando que todas as escolas devem ter acessibilidade e devem garantir também a inclusão. Obrigado, deputada Camila Valadão. Eu vou colocar em votação os deputados que votarem sim mantêm o veto, os que votarem não rejeitam o veto. Autorizar a abertura para votação. Deputado Bispo Alves ainda não votou. Deputado Zé Preto. Deputado Vandinho Leite também não votou. Deputado Ferraço. Deputado Bispo Alves não votou. Deputado Vandinho e deputado Zé Preto também não votaram. Vamos aguardar, vamos aguardar. Aqui, Marquinhos. Vamos proclamar o resultado. Nós temos 29 deputados presentes, 25 votos não, uma abstenção, 26 votos no total. Em fase do resultado, fica rejeitado o veto e encaminha-se ao governador da decisão após em mesa para promulgação. Antes de dar prosseguimento, eu quero fazer um registro aqui da campanha do MEC Dia Feliz. Visa arrecadar fundos para o programa de diagnóstico
precoce do câncer infanto-juvenil. A iniciativa tem como objetivo principal colaborar com o diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes, aumentando a chance de tratamento eficaz e cura, além de sensibilizar a sociedade sobre a importância do tema. Estão presentes hoje aqui nesta casa, representantes da ACACE, aqui na Aires hoje, a NET Castiglione e também a Sayonara. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus continue abençoando vocês e parabéns pelo trabalho que vem desempenhando em prol dessas pessoas que tanto necessitam. Passaremos agora ao item número 2, discussão nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei 150/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional e hino do Estado do Espírito Santo, além de outras de exaltação da pátria, em todas as escolas públicas e privadas do ensino fundamental e de ensino médio do âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 12/3 de 2019, mensagem de veto 24/2024, publicado no ar digital do dia 13/6 de 2024. Eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Mazinho dos Anjos, com a palavra. Presidente, receba a matéria, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total projeto de lei 150/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade de execução de hino nacional, o hino do Espírito Santo, além de outros de exaltação à pátria em todas as escolas públicas e privadas do Estado do Espírito Santo. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, solicitando prazo regimental de 3 sessões para dar parecer, mas antes gostaria de fazer uma breve fala, parabenizando, eu ainda não tive essa oportunidade, o secretário, agora ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, delegado da Polícia Federal, doutor Eugênio Ricas. Doutor Eugênio Ricas tem um currículo invejável como delegado da Polícia Federal, ficou por um período curto aqui no Estado do Espírito Santo, nessa gestão do governador Renato Casagrande, como secretário de Segurança Pública, fez um trabalho nesse curto período excepcional, com algumas questões que nós gostaríamos de pontuar aqui, como a prisão do Marujo, como o projeto agora, recente, de recuperação de celulares, que foi implementado e rapidamente teve um resultado muito efetivo. E agora o secretário Eugênio está saindo do governo devido a um convite que ele recebeu para ser o primeiro brasileiro a fazer parte dos quadros da Interpol, e ele vai estar se mudando para a França para representar o Brasil na Interpol, que é a agência de inteligência de polícia internacional na França. Então, mais um desafio para o Eugênio, que tem um currículo muito invejável, um currículo maravilhoso, e vai representar não só o Brasil, mas o Estado do Espírito Santo agora na Interpol. Então, gostaria de fazer esse registro. Vossa Excelência também é presidente da Comissão de Segurança, que já teve algumas discussões de pautas importantes com o secretário Eugênio. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu quero me somar a Vossa Excelência, o nosso ex-secretário, o delegado federal Eugênio Ricas, pessoa muito competente, que desempenhou brilhante trabalho por onde passou. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Na forma do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, ficam sobressadas todas as demais matérias constantes da pauta. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, uma boa tarde. Inicialmente, nós parabenizamos o presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado pela realização de uma audiência pública da Comissão de Segurança semana passada para debater um tema relevante para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo e Polícia Civil, relativo às leis orgânicas, que vão fazer diversas intervenções na legislação, fazendo a diferença para os integrantes
da segurança pública no Estado. Entre elas, a possibilidade de nós termos permuta entre os agentes das unidades federativas, entre Espírito Santo e Minas, Espírito Santo e São Paulo, Espírito Santo e Rio, Rio e São Paulo e etc. Assim como mais duas outras que vão fazer a diferença, que é a questão da promoção, a previsão da promoção dos policiais militares que retornem ao serviço ativo da corporação e poderem serem promovidos, assim como diversas outras regulamentações que são necessárias para que as polícias militares, bombeiros e polícia civil do Estado façam a adequação a nível nacional de todos os direitos, uma vez que se fossem a matéria versando sobre deveres, com certeza ela já estaria regulamentada. Então, parabéns, presidente. Nós gostaríamos também de agradecer ao governo pela intervenção feita para a recuperação e recomposição da rodovia estadual ES 185, importante via de ligação entre todos os municípios do Caparaó e Capixaba. E, na oportunidade, nós solicitamos ao governo, ao diretor do DR, para que fizesse a recomposição de alguns trechos, em especial em Iuna, na comunidade de Uberaba, e em Bitirama, na comunidade de Ponte do Araçá. Então o governo fez o projeto, fez a licitação, estão iniciando as obras de recuperação daquela importante via, dando segurança viária a todas as pessoas que trafegam por ali, seja um transporte coletivo, seja na questão da distribuição de logística de carga para os supermercados e comércio da região, transportes de alunos, pessoas que exercitam o direito de ir e vir, e também aos turistas que semanalmente visitam o Caparaó Capixaba. Então, nosso muito obrigado ao governo do Estado e esperamos que a mesma atenção seja dada à histórica ES 379, que é de ligação entre o município de Iuna ao município de Muniz Freire. Sabemos que já foi feito uma extensão entre Muniz Freire e Castelo, reduzindo muito o tempo de viagem entre o Caparaó Capixaba e Cachoeiro do Itapemirim, que é o centro de referência da saúde para a região. Então é muito importante que o governo saiba, tenha a certeza de que o doutor asfalto, como é chamado lá, todos os governadores que se candidataram foram até a região, prometeram para as comunidades que iriam fazer a pavimentação. E agora eu creio que vai sair, porque o Estado é um Estado saneado, ele tem recursos suficientes para finalizar o projeto que foi iniciado e também para finalizar essa importante obra, que são 24 quilômetros, mas que vão fazer a diferença para toda a sociedade capixaba, para o turismo, para a agricultura, para a pecuária e para todas as atividades econômicas produtivas que o Espírito Santo tem e desenvolve naquela região. No mais, senhor presidente, agradecer a Deus por mais uma semana e desejar a todos uma boa noite, convidando a todos os senhores e senhoras para a reunião de uma sessão solene que iríamos ter hoje a partir de 19 horas em comemoração ao aniversário da maçonaria no Estado do Espírito Santo e no mundo, que é comemorado dia 20 de agosto, mas nós vamos antecipar para hoje em razão da ocupação aqui desse espaço. Então, nosso muito obrigado, Deus abençoe todos. Muito obrigado, coronel, parabéns pela sua fala e muito obrigado também pela grande parceria na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Realmente, essa possibilidade do policial ser permutado para outro estado é muito importante, coronel, porque naquele dia da nossa reunião, inclusive, havia um policial militar, é isso, do Rio de Janeiro, é isso, São Paulo? São Paulo. Policial militar de São Paulo, que está aqui no nosso estado, licenciado para tratamento e acompanhar tratamento de doença da família e sem receber nenhum centavo de salário. Veja a dificuldade que esse cidadão está passando. Então, nós estamos aí com esse trabalho para que o governo sensibilize, né, que a gente possa fazer esse intercâmbio entre policiais de estados distintos. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, deputado Calegari. Deputado Calegari está com a palavra. Ainda está sem som, mas é aí mesmo.
É que o Luciano vai dar uma ajuda aí, Vossa Excelência. Isso. Oi. Uma boa tarde a todos, os meus colegas deputados e deputadas, a todos os servidores desta casa, sem o qual o nosso trabalho seria impossível, a todos aqueles que estão nas galerias e aqueles que nos assistem pela TV Alice. Bom, meus amigos, aqui eu quero, aproveitando a tribuna da Assembleia, caro deputado Danilo Baense, externar mais uma vez o meu repúdio a um certo comunicado que recebemos na Comissão de Saúde, semana passada, do presidente do Conselho Estadual de Saúde. É isso mesmo. O presidente do Conselho Estadual de Saúde fez um comunicado à Comissão Parlamentar de Saúde, exigindo, essas foram as palavras do comunicado, ele repassou um comunicado da Comissão Nacional, não é? No qual era exigido que nós, deputados da Comissão de Saúde, dessemos apoio à política da Comissão Nacional de Saúde, exigindo o arquivamento do projeto de lei 1902 do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que criminaliza o aborto a partir de 22 semanas de gestação. Exigindo desta casa também que promovesse um debate amplo, democrático, como eles disse no comunicado, a respeito dos direitos reprodutivos, e que ao final do debate, olha só como que é o debate democrático, o resultado do debate já está encaminhado, qual que seria? Uma moção de repúdio desta casa, contra o projeto de lei do deputado Sóstenes Cavalcante. Então, eu já fiz o meu repúdio, minha declaração total de repúdio, cara, do deputado Danilo Baense, cara, da deputada Janete de Sá, lá na Comissão de Saúde, mas aqui eu farei de novo, e sempre que for necessário. Em primeiro lugar, Comissão de Saúde não exige nada desta casa. Somos deputados estaduais eleitos pelo povo do Espírito Santo. Somos legisladores. Nenhum órgão fiscalizador, consultivo, tem poder de exigir qualquer coisa de nós, nesses termos desrespeitosos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o aborto é algo abominável em qualquer circunstância. Não há atenuante para o aborto, em situação nenhuma. Porém, quando se trata de aborto em 22 semanas, nem aborto é praticamente um infanticídio. É algo tão monstruoso que um órgão muito mais técnico que o Conselho Estadual ou Nacional de Saúde, aí sim, o Conselho Federal de Medicina, senhores. O Conselho Federal de Medicina. Este sim, um órgão representativo da ciência médica, se coloca contra o aborto em 22 semanas. Se declara contra a assistolia fetal. E proíbe que os médicos do Brasil façam esse procedimento. E contra essa proibição do Conselho Federal de Medicina, o Supremo Tribunal Federal, por meio de um ativismo judicial ilegal, inconstitucional, imoral e absurdo, se levantou recentemente. O que obrigou o ilustre, excelentíssimo parlamentar, deputado federal Sóstenes Cavalcante, de meu partido, a propor esse projeto de lei que está em tramitação, ao qual se refere de maneira tão desrespeitosa o presidente do Conselho Estadual de Saúde, caro deputado Hudson Leal. Obrigou ele a vir com esse projeto de lei, repondo os pingos nos is, dizendo que assassinato é assassinato. E dizendo que quem mata um bebê de 22 semanas, reparem, meus senhores e minhas senhoras, um feto de 22 semanas tem capacidade de sobreviver fora do útero de sua mãe.
O que o projeto de lei 1902 quer fazer é dizer o seguinte: matar uma criança dessas é assassinato, ponto final. Ponto final. É repor a verdade dos fatos. Então não vamos nos submeter. E graças a Deus essa Assembleia é formada majoritariamente por pró-vidas. Tanto é que, contrariando a vontade de alguns membros desse Conselho Estadual de Saúde, há um bom tempo atrás, mais de 20 deputados estaduais dessa Assembleia assinaram, pelo contrário, uma moção de apoio ao projeto de lei 1902. Uma moção de minha autoria, dando apoio e não repúdio. Então não vamos nos submeter, não vamos nos calar. O aborto é um crime que clama contra a natureza, é um crime que clama contra as leis de Deus, é um crime que clama contra a sanidade. O aborto é o ato de selvageria mais absurdo, mais covarde, mais cruel que se pode cometer. E o aborto em 22 semanas é de uma selvageria e de uma monstruosidade tal que não pode ser admitido nem entre as tribos mais selvagens, quanto mais em um país que se diz cristão. Deus abençoe o nosso pobre e sofrido país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari, parabéns pela fala. É lamentável uma situação dessa, não tem outro termo. É lamentável uma falta de respeito com essa casa, com a Assembleia Legislativa, porque aqui nós estamos representando o povo do Estado do Espírito Santo. Mas parabéns mais uma vez. Com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Não respondendo, com a palavra o deputado Dari Pagunque. Não respondendo, com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra o deputado Alcântara Filho. Não respondendo, com a palavra o deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra o deputado Alan Ferreira. Não respondendo, com a palavra o deputado Lucas Polesi. Não respondendo, com a palavra o deputado Dr. Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra a deputada Janete de Sá. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente Danilo Baiense, nobres colegas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa. Eu venho aqui repercutir um grande momento que nós vivemos na última quinta-feira, quando a gente fez uma sessão grandiosa em homenagem à enfermagem capixaba. Aqui tivemos homenageadas e homenageados de todo o estado do Espírito Santo, entre enfermeiros e técnicos. Os enfermeiros receberam a comenda Laurinda Sebastiana, que foi uma professora da Universidade Federal do Espírito Santo, uma paraibana que muito nos honrou na formação profissional. E também os técnicos receberam a placa de homenagem à enfermagem capixaba pelos relevantes serviços que prestam na recuperação da saúde das pessoas que são assistidas por nós, que fazemos parte da equipe de saúde. A enfermagem esteve aqui com seus familiares, com vários convidados, foi uma festa grandiosa e a enfermagem sabe, né, do seu valor, da sua importância, e teve dessa casa a consideração e o respeito pelo trabalho que fazem por todo o Espírito Santo. Então eu quero agradecer aos colegas que me ajudaram a aprovar esse requerimento e, mesmo não sendo no dia da enfermagem, mas ainda em tempo, poder homenagear tão importante, tão grandiosa categoria. Também quero, presidente, fazer uso
nesse tempo ainda que me resta de fala, para estar prestando uma homenagem a um ícone da comunicação e do entretenimento brasileiro, que foi o Silvio Santos. Seu legado é eterno e continua a iluminar a trajetória da televisão e da cultura brasileira. Seu programa, que todos conhecem, era mais do que um show de variedades. Era um espaço onde a alegria e o riso sempre foram protagonizados. Além de sua carreira na televisão, Silvio Santos foi um exemplo de empreendedorismo e de visão. Sua habilidade em reconhecer e criar oportunidades transformou a televisão brasileira e inspirou muitos a seguirem os seus próprios sonhos com coragem e determinação. Ele sabia que o segredo do sucesso não estava apenas em ser visto, mas em fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é muito importante. Você não apenas ser visto, mas você ser um diferencial na vida das pessoas, você buscar mudar a vida das pessoas para melhor, você buscar levar oportunidades, e Silvio fazia isso muito bem. Sua presença será eternamente sentida em cada risada, em cada momento de alegria que proporcionou a milhões de brasileiros ao longo dos anos. Que possamos manter vivo o espírito de Silvio Santos, honrando sua memória através da alegria, do otimismo e da paixão pelo que fazemos. Que sua influência continue a ser uma fonte de inspiração para todos nós. Descanse em paz, Silvio. Seu legado continuará a brilhar em nossos corações e na televisão brasileira. Eu agradeço, em nome do povo capixaba, a presença deste grande ser humano, deste grande brasileiro, que muito contribuiu para a televisão, para a comunicação, mas também para uma reflexão em nossas vidas. E ele partiu de uma maneira simples, com um enterro simples, onde um grande protagonista da comunicação como ele poderia querer, né, que as pessoas queriam ver, querer fazer um velório, um funeral de pompa, mas ele não. Ele quis seguir o seu caminho simples, como chegou na Terra, como chegou na humanidade, assim foi, né, enrolado em um manto, conforme os rituais judaicos. Ele foi com simplicidade, deixando de fato muita alegria no coração da gente. Eu, muito criança, me lembro de minha avó comprando o baú da felicidade, comprando carnezinho, e ela trocava, no final do ano, ela trocava por mercadorias aquele carnezinho que ela, uma pobre lavadeira da Praia do Canto, conseguia comprar as coisas dela com aquele carnezinho, porque ela ia juntando um pouquinho que ela ia pagando, no final do ano ela se dava de presente o que ela conseguia juntar num carnê que era fácil para as pessoas mais humildes pagarem. E muitas pessoas fizeram isso, Brasil afora, não só aqui no Espírito Santo, minha avó, mas muitos fizeram Brasil afora. Então é isso, é dar oportunidades, é entender, né, as pessoas, é entender o universo em que vivemos, é dar oportunidade para que as pessoas que são menos abastadas na sociedade, elas possam também participar desses processos e seguir com dignidade as suas vidas. É isso, gente, muito obrigada pela oportunidade, deputado Danilo, e que a gente continue perseverando para não apenas ser vistos, nós principalmente que somos parlamentares, representantes da população, mas que a gente possa, com os nossos mandatos, estar fazendo a diferença na vida das pessoas, na vida dos capixabas, na nossa sociedade. Muito obrigado, deputada Janete de Sá, parabéns pela sua fala. Nós também lamentamos aqui a morte de Senor Abravanel, né, que tinha o nome artístico de Silvio Santos, uma pessoa que nós assistimos, né, deputada Janete, desde criança, né, e ficávamos ansiosos para chegar os domingos, né, o dia do programa do Silvio Santos, que era descendente de Dom Isaac Abravanel, um judeu responsável pelas finanças de Portugal e Espanha. Que descanse em paz, que Deus dê um conforto aí aos seus familiares. Convoco agora, para fazer uso da fala, deputado Vandinho Leite, não respondendo, com a palavra deputado Adilson Espíndola.
Também não respondendo, seria o último a fazer uso da fala, então nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje, e convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje às 19 horas, em homenagem ao Dia do Maçom, conforme requerimento da mesa diretora, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando.